Mesmo com um cenário desafiador, com taxas de juros altas, a Caixa Seguridade continua entregando fortes resultados. A grande pergunta agora é: a ação pode voltar aos R$ 15? O mercado ainda pode voltar a bater no papel? Nesse vídeo eu vou explicar vários pontos em relação ao resultado da seguradora e também alguns pontos técnicos em que podem nos levar a crer que isso pode não acontecer no futuro próximo se a seguradora continuar reportando um crescimento forte de resultados. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite aqui para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, vamos passar aqui pela parte do desempenho, um leve resumo que a Caixa de Seguridade fez na sua apresentação de resultados. Aqui vocês podem ver que o lucro líquido gerencial da empresa cresceu em 14,9% e eu já venho destacando que grande parte desse crescimento veio devido principalmente ao resultado financeiro forte da empresa. Os dividendos, ela continua entregando mais de 90% de payout, o que compõe ainda uma boa empresa para uma carteira de dividendos. Uma empresa que vem entregando dividendos crescentes e constantes ao longo do tempo. A receita operacional da empresa cresceu 13,4% em relação ao ano passado e o ROI da empresa de mais 70%. Lembrando que a seguradora é uma asset light, ela está incorporada, ela é praticamente uma holding do Banco Caixa e por isso esse ROI é extremamente elevado, que eles precisam de poucos ativos para gerar essa quantidade de lucro. E aqui, como eu falei no resumo, 13,4% de crescimento na receita operacional, o lucro gerencial subiu em 14,9%, na ótica anual 6,4% e na ótica trimestral teve uma leve queda. Então isso aqui pode mostrar que existe sim uma desaceleração dos resultados da seguradora, principalmente por conta da elevada taxa de juros. Ao decorrer do vídeo vou mostrar mais alguns gráficos que representam a afinidade que essa seguradora tem com a taxa de juros. E aqui vocês podem ver que o ROI da empresa segue ainda bastante elevado nos últimos trimestres. Olhando para os negócios seguros da seguradora, a parte de sinistralidade da seguradora vem estando bem estável e teve uma forte redução em relação a 2024 por conta daquelas fortes enchentes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Então, essa sinistralidade se normalizou, voltando ao patamar aqui a quase 24%. Então, essa é a parte normalizada da sinistralidade da seguradora. A margem operacional em relação aos negócios seguros cresceu em 12,1% e a representatividade dos negócios seguros em relação à margem operacional total é de 45%. Então, mesmo com um forte resultado financeiro que a empresa entrega, vocês podem ver que grande parte desse resultado ainda vem da parte de seguros. Aqui vocês podem ver que grande parte dessa margem operacional na parte de seguros vem do seguro habitacional. 47% dessa margem veio do seguro habitacional, 25% da parte de seguro de vida e 14% de prestamista. E em relação aos prêmios emitidos, aqui você consegue ver o crescimento, são as novas apólices que são emitidas para uma possível receita gerada no futuro próximo, caso esses sinistros não aconteçam. Então vocês podem ver que existe sim já a desaceleração nos prêmios emitidos da seguradora, e isso aí eu já venho destacando há bastante tempo com aqueles relatórios de desempenho mensal que as seguradoras já reportam. É aqui vocês podem ver que na ótica trimestral teve uma queda de 3,6% e na ótica anual 3,3% de queda. E olhando para 2024, 1,5% de queda em relação aos prêmios emitidos totais. Isso pode desacelerar no curto prazo o aumento de receita líquida da empresa e, consequentemente, o aumento do seu lucro líquido. Mas, por conta dessa por conta dessa diminuição da sinistralidade e também esse fator de empilhamento que existe na seguradora, na Caixa de Seguridade, por conta dos contratos de longo prazo, pode ser que a seguradora não sinta essa queda de prêmio emitido no curto prazo. O resultado fica um pouco mais lateralizado, mas não tenha queda de resultado. E pode ser que isso aconteça para esse ano de 2026. Como o mercado já vem precificando que ela deve crescer por volta de 8% apenas, que seria basicamente o resultado operacional ali de lado e a parte do resultado financeiro compor todo esse ganho de crescimento do lucro líquido da empresa. E aqui vocês conseguem ver exatamente isso, onde os prêmios emitidos da parte habitacional cresceram 11%, a parte seguro de vida cresceu apenas 1%, prestamista teve uma queda fortíssima, principalmente
por conta das altas taxas de juros, o que acarretar essa diminuição de empréstimos, e o seguro de prestamista é para essa pessoa que pega o empréstimo ali diretamente com o banco, e a parte residencial e assistência teve um forte crescimento. Os dois principais ramos, além do seguro habitacional, que veio em linha bastante forte ainda, a parte de vida e prestamista, que corresponde a basicamente quase 40% dos prêmios emitidos totais, tiveram uma forte queda ou ficaram ou nem tiveram crescimento. Isso pode acarretar um resultado operacional da empresa um pouco mais de lado para os próximos trimestres e talvez até um pouco lá 2027. E olhando para os negócios de acumulação, a receita operacional desses negócios de acumulação cresceram em 13,5%, um crescimento bastante robusto. A margem operacional aumentou em 16%. A representatividade da parte de acumulação na margem operacional total da Caixa de Seguridade ficou em 28%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2024. Então aqui vocês conseguem ver a receita operacional crescendo em 7% na previdência, 26% na parte de consórcio e capitalização 18%. Então, principalmente a parte de consórcio vem crescendo bastante, com a intensidade bastante elevada na Caixa de Seguridade. E a parte de negócio de distribuição, que basicamente é a corretagem de todos os seus produtos, vocês podem ver aqui o forte crescimento de todas essas corretagens. Obviamente que por conta da queda forte na parte prestamista, o crescimento total dessa parte de distribuição cresceu apenas 5%. Então, teve um baque sim, principalmente por conta da parte prestamista apanhando bastante. E principalmente a parte de previdência também, que não foi lá essas coisas. E aqui vocês podem ver exatamente isso. As receitas com corretagem cresceram apenas 5,5% em relação ao ano passado e a margem operacional caiu em 1,6%. E a representatividade da parte de distribuição dos produtos em relação à margem operacional total da seguradora ficou em 27%. E 21% disso vem da parte de seguros e 6% da parte de acumulação. Aqui podemos ver os indicadores operacionais. Vamos focar principalmente no índice de despesas administrativas da empresa, que no último trimestre teve uma forte elevação, que isso aqui é um pouco preocupante se olharmos para uma continuidade dessas despesas administrativas, mas olhando para o gráfico em 2024, também aconteceu um elevado aumento das despesas administrativas no final do ano. Provavelmente isso é por conta de bônus e tudo mais que deve acontecer na seguradora. Então, no final do ano começa a ter esse pagamento de bônus, então o aumento da despesa administrativa parece estar em linha. Vamos ver nos próximos trimestres se vai ter uma queda nessas despesas. E a representatividade no resultado financeiro da seguradora em relação ao lucro líquido total da seguradora ficou em 34%. Eu já destacava em outros vídeos que isso ia acontecer, principalmente por conta da elevada taxa de juros e do forte efeito de empilhamento que a seguradora tem em relação aos seus prêmios emitidos. Então, vocês podem ver que a representatividade é bastante alta no lucro líquido da empresa, mas uma queda na taxa de juros não vai destruir o lucro da empresa como muita gente espera. Porque o que as pessoas deixam de considerar é que a taxa Selic não vai ser cortada a zero. Se ela tiver uma forte redução até 2027, 2028, vamos dizer que ela vai cair ali até 8%, que é a média dos últimos 20 anos. Então, esse resultado financeiro deve reduzir por volta de 34% da receita total para faixa de 20 a 25%. Mas, por conta que a empresa é uma empresa extremamente operacional, o resultado operacional vai subir consequentemente. E esse gráfico a seguir vai mostrar exatamente isso. E quando existem cortes nas taxas de juros, consequentemente o mercado imobiliário se aquece. E esse gráfico representa basicamente isso. Isso aqui mostra as unidades totais com recursos da poupança pelo SBPE versus a taxa Selic. Eu mesmo plotei esse gráfico com os dados da ABCIP do Banco Central e aqui vocês podem ver a forte correlação inversa que as unidades totais têm com a taxa de juros. Quando a taxa de juros teve forte queda, que foi esse período de 2002 até 2012, as unidades explodiram em unidades novas financiadas. Quando aconteceram novos aumentos de taxa de juros, como vocês podem ver nesse período, teve uma lateralização ou até mesmo uma queda de unidades financiadas, porque o crédito fica mais difícil de ser adquirido.
Então isso é bem fácil de se deduzir. E quando aconteceu um forte corte na taxa de juros, vocês podem ver que não levou tanto tempo entre o início do corte até o aumento repentino dessas unidades financiadas, levou por perto de um ano e pouco, para acelerarem as unidades financiadas com os recursos da poupança. Cortes na taxa de juros aceleram o financiamento imobiliário. É basicamente isso que mostra esse gráfico. Se acontecer esses cortes nas taxas de juros nos próximos meses ou anos, podemos sim ter uma forte explosão de unidades financiadas com os recursos da poupança. E eu sempre gosto de destacar o crescimento forte na distribuição de dividendos da seguradora, e aqui vocês conseguem ver que em 2020 ela pagou 1,5 bilhão em dividendos, e em 2024 ela fechou em 3,4 bilhões. E agora em 2025 ela fechou o ano em 3,9 bilhões em dividendos distribuídos, 159% de crescimento desde 2020. Isso é um crescimento anual médio nos dividendos, na distribuição de dividendos, de 21% ao ano. Obviamente, a empresa não vai entregar isso o tempo todo. Vai sim acontecer uma redução desse crescimento. Mas vocês podem ver que nos últimos, basicamente, 6 anos, ela entregou um forte crescimento na sua lucratividade e na distribuição de dividendos. E olhando para o preço justo pelo modelo de Gordon da ação, só passando rapidamente pela fórmula, o preço justo é o dividendo esperado para o próximo ano, dividido pelo retorno exigido ou custo de capital, menos a taxa de crescimento. Então, aqui vocês podem ver que eu estimei uma taxa de crescimento de apenas 8%. Vocês viram que nos últimos 6 anos ela entregou mais de 20%. Então, isso aqui é extremamente pessimista, mostrando o cenário atual de alta taxa de juros. E o dividendo agora em 2026, eu projeto um dividendo de 1,44 por ação. E o custo de capital, o retorno exigido, aqui é basicamente uma inflação mais 10%, 16% de custo de capital de retorno exigido. Para a Caixa Seguridade, com o crescimento que ela entrega e os dividendos que ela entrega, me retornar 16% de rentabilidade média anual só da sua parte, só da empresa, sem a reprecificação do mercado, o preço justo é de R$ 18. Então, basicamente, nesse preço de hoje, de mais ou menos 17,50, 17,70, ela vai entregar mais de 16% de rentabilidade anual média para os próximos anos, caso esse crescimento seja constante em 8%. Se ele cair, vai ser muito menos. Então, essa é a premissa aqui do modelo de Gordon. E quando esperamos um juro um pouco menor e exigimos um retorno um pouco menor, aqui vocês podem ver que o custo de capital foi de 15% apenas, 1% a menos do que no cálculo anterior. Isso aqui seria uma inflação mais 9% de retorno exigido e uma taxa de crescimento um pouco mais alta, de 10% que eu estou considerando aqui. Então, para a Caixa Seguridade me entregar para os próximos anos 15% de retorno anual médio, nós temos um preço justo pelo modelo de Gordon de 28,80. Então, se o mercado realmente cortar os juros e o crescimento da empresa continuar nos níveis atuais, o mercado vai ter que reprecificar a seguradora para a faixa de R$ 28, porque senão ela vai estar bastante descontada pelo dividendo e pelo crescimento que ela entrega. Basicamente é isso que esse modelo vai está nos indicando. E aqui esse gráfico é bastante interessante, onde mostra para a gente a razão do PL com a taxa Selic. O preço sobre lucro da Caixa Seguridade versus a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic subiu, o mercado bateu fortemente na seguradora, obviamente por conta daqueles efeitos que eu falei, que ela tem uma correlação inversa com a taxa de juros. Quando a taxa de juros foi cortada, o mercado reprecificou bem forte a seguradora. Quando a taxa de juros voltou a ser aumentada, o mercado bateu novamente na seguradora, e aqui foi um excelente ponto de compra, e também nessa região. Eu, sinceramente, eu aumentei muito minhas posições nessa região, e eu entrei em Caixa de Seguridade, basicamente aqui em 2023, e aqui vocês podem ver que o mercado já está precificando cortes de juros, e principalmente com o aumento da bolsa, e principalmente com uma reprecificação da bolsa no momento atual, o PL de várias empresas vão ficar um pouco maiores. Então, aqui o mercado já está reprecificando o papel para possíveis cortes de juros. E olhando para a parte gráfica da seguradora, eu já tinha destacado em vários vídeos que ela seguia há bastante tempo esse canal lateral aqui, e
conseguiu finalmente romper esse canal depois dessa forte alta até os 18 e pouco que ela teve. E aqui vocês podem ver esse canal que virou um canal duplo e pode ser que a seguradora caia de novamente aqui para a faixa de 16,80 a R$ 17 no curto prazo. Eu não vejo a seguradora caindo para os R$ 15 novamente. Existe esse mundo, existe, caso o mercado todo caia com força, existe esse mundo da seguradora cair novamente para os R$ 15, mas se o resultado da empresa continuar de uma forma bastante resiliente com esse cenário mais adverso, eu não acredito em quedas mais bruscas na seguradora, porque ela já vem entregando uns resultados bem mais fortes que os seus pares, por isso que o mercado precifica ela um pouco mais cara que seus pares. É basicamente por conta disso. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo para eu saber sua opinião, se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira, se você acha que ela vai continuar entregando esses fortes resultados para os próximos anos. Eu, pessoalmente, acredito sim nesse potencial, principalmente pela forte correlação inversa que o mercado imobiliário tem com as taxas de juros, como eu mostrei naqueles gráficos durante o vídeo. Então comenta aqui embaixo se você vem comprando Caixa de Seguridade nesses preços. Eu, pessoalmente, não venho comprando Caixa de Seguridade, ela está ali paradinha na minha carteira. Então deixe seu comentário, deixe sua opinião. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.